Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile. Chegou uma hora que eu adoro, eu faço isso com muito prazer. Nós vamos falar de todas as notas de corte dos cursos que vocês aqui pedirem no canal, mas assim, já selecionamos uma série de cursos importantes para que vocês saibam onde tem as notas mais baixas, como é que isso acontece, por região, como é que é isso, ampla concorrência, cotas. E o curso de hoje é o de curso de Direito. Ou seja, muita gente pediu e a gente fez uma arte que eu digo assim, com muito carinho, né, e muita atenção para você que vai fazer Direito, que está procurando a universidade. E olha só, tem muitas curiosidades também nesse vídeo. Aproveita para ficar até o final, galera. Dá essa moral pra gente. Também divulgar aí nas suas redes sociais, divulgar aí no seu WhatsApp, Instagram. Aproveita também que a gente está voltando com tudo para que você possa ter todo o acesso às informações e consiga, né, entrar para aquela universidade que você tanto almeja. E a gente, claro, certamente vai falar aqui e vai te dar uma força, porque nós vamos estar acompanhando você até o SISU, depois do SISU, tudo o que você precisa. Então vamos lá, né? Então aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui ó. Ponto. Primeira, você sabe o seguinte, como eu falei pra vocês, assim, eu adoro fazer isso, eu faço isso com carinho. Às vezes muita gente fala pra mim, Roberto, você perde muito tempo. Não interessa, galera. Pra mim, assim, isso é muito legal, é muito gratificante fazer tudo isso, né? Procurar, chegar lá, falar sobre determinados cursos, vagas, etc. Olha só que interessante. Primeiro eu fiz uma comparação 2020 e 2021. Por quê, Roberto? Por que você fez isso? Que muita gente me questionou sobre notas de corte. E eu posso falar o seguinte para vocês, cara, isso para mim se mantém durante anos. A diferença vai muito no quê? Num detalhe. Às vezes o cara fala, não, a prova de 2019 foi mais fácil que 2020, e aí a nota de corte, galera, vocês vão ver fazendo uma comparação aqui, você vai ver que a diferença, muitas vezes, é muito pouco. É muito, certo, assim, é pontual. Não é uma coisa tão exagerada. Acontece algumas vezes de ser a nota até menor, tá? Ser até menor do que de um ano para o outro. Acho que aquele ano que você achou que a prova estava muito difícil. Mas é óbvio, ou é muito fácil, por exemplo. Mas isso a gente vai falar com muita calma aqui, com muita propriedade. Primeiro é o seguinte, as notas de corte de 2020. E todas são a Universidade Estadual do Piauí, se vocês olharem as notas. Porque existem vários... o curso, ele pode ser em várias cidades diferentes. Então, essas eram as notas. Fazendo a comparação em 2021, a Universidade Estadual do Piauí saiu desse ranking. E aí veio a Universidade Federal de Tocantins com a menor nota de corte. Lembrando, e eu sempre lembro aqui o seguinte, não é enganando ninguém, pelo contrário, falando, cada universidade tem o seu perfil. Tem universidade que colocam pesos diferenciados, tem universidade que coloca peso 1, o peso da Universidade Federal do Tocantins é diferente da Unipampa, por isso, galera, tudo isso. Isso influencia? Claro que isso influencia na nota. Mas se você não tiver a nota X, não vai adiantar nada. Então é isso que a gente está sempre falando. Mas Roberto, pô, nota tal, pode... Claro que sim, o peso é fundamental. O que a gente está tentando colocar aqui é a menor nota nessa dinâmica de pesos. É o que a gente vai fazer com medicina, com outras áreas também. Então, olha só, menores notas de corte de 2021.1, ampla concorrência. Universidade Federal do Tocantins foi a que teve a menor nota de corte, 679. Lembrando o seguinte, vocês vão ver que eu fiz uma anotação bem interessante, botando só um númerozinho do lado. Algumas a gente consegue, outras nem tanto. Essa nota é a nota de chamada. Como assim? Fechou o SISU e essa foi a nota de chamada do SISU. O último colocado da Universidade Federal do Tocantins fez 679. Quer dizer, então, a nota de corte da Federal do Tocantins foi 679? Não, foi menor. Teve gente que foi chamada depois disso. Por quê? Porque tem muita gente que não fez inscrição. Tá? Então, teve gente, essa nota foi menor. Assim como a Unipampa também, assim como a Unemate também. Então eu tive, de uma certa forma, três regiões sendo contempladas aí. A região norte com Tocantins, a região sul com a Unipampa e a região centro-oeste com a Unemate. E essa nota foi até 685. A gente está falando de ampla concorrência, tá, galera? Ampla concorrência. Uma variação de notas, se vocês olharem ali, eu tive cuidado de pegar a quantidade de candidatos inscritos para aquela
aquele curso, tá? Para aquele local. Porque às vezes, por exemplo, a Universidade Estadual do Piauí, eu tive 3 locais diferentes com 3 números diferentes de candidatos, tá bom? Na região Sudeste, em 2020, eu tive a Universidade Federal de Juiz de Fora com a menor nota, tá? 724, e a Unirio com 726. Olha só o que eu tive agora na região Sudeste. 2 de Minas Gerais, a Universidade Estadual de Minas Gerais com 697, tá? E aí eu chamo a atenção o seguinte, o último colocado, na verdade o último colocado não, gente, várias chamadas, se eu não me engano foi a terceira chamada. Na Universidade Estadual de Minas Gerais, assim, se eu não me engano foi terceira chamada, tá? Pode ser que eu me engane e foi a quinta. Ele fez 668, então esse número caiu mais, caiu quase 30 pontos nas chamadas, tá? E a outra Universidade Federal do Sudeste, se eu não me engano, do Sul de Minas Gerais, com 707, tá? Que é um número, assim, considerável também. Você vê o seguinte, é um número mais baixo do que as outras. Mas, Roberto, você está falando de Universidade Federal de Juiz de Fora e a Unirio. Sim, vou dar um exemplo, a Unirio teve a sua menor nota no corte, 735. Só que essa nota caiu, claro, nós tivemos chamadas. Só para dar um exemplo para você. A primeira chamada da UFRJ foram 90 candidatos. Primeira chamada em direito da UFRJ. Então, atenção para isso também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai delimitar um pouquinho mais sobre isso também, porque é importante você também fazer o seu planejamento para isso. Você, por exemplo, está numa classificação X e você olha e fala assim, será que quantos vão ser chamados aqui? Será que eu estou 30 abaixo? Será que eu vou ser chamado? Dependendo da UFRJ, sim. A UFRJ já vem 2 semestres chamando mais de 100 candidatos, tá bom? E no Nordeste do Brasil, a Universidade Federal de Campina Grande com 685, levando em consideração o seguinte, aí a menor nota, cara, foi chamando, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta chamada, 656, são quase 30 pontos a menos também. A gente está falando de ampla concorrência, mas Roberto, onde é que é a universidade? E você sabe que existem polos, então é importante a gente delimitar isso. Aqui está ampla concorrência, tá bom? Ampla concorrência foi isso. Vamos para ver cota como é que ficou? Bom, a cota também eu fiz uma... desculpe o tamanho da letra, eu vou tentar até aumentar aqui, mas eu acho que vai ficar um pouco mais difícil. Se eu conseguir, melhor ainda, mas tudo bem. Tá? Eu vou lendo para vocês com muita calma aqui. Bom, menores de nota de corte 2020 para alunos de cota, e a cota que eu coloquei aqui foi somente escola pública. Então você que é L1, L2, você certamente tem uma nota de corte menor. Isso a gente vai falar também, mas depois a gente comenta aqui com vocês com muita tranquilidade. Então em 2020 foi a Universidade Federal de Campina Grande, depois Roraima, depois do Oeste da Bahia. Ok? Ok. Em 2021 eu tive a Universidade Federal do Acre, 663, a Universidade Federal de Campina Grande, 664, e a Universidade Federal do Tocantins. Lembrando o seguinte, já botei ali do lado para vocês darem uma olhada. Na Universidade Federal de Campina Grande, esse número caiu para 622. Eu estou falando somente de cota de escola pública. Não tem renda, não tem PCD, não tem nada, somente escola pública. Lembrando também lá do início do vídeo, também existe a questão do peso. Mas é claro, se você vai fazer uma prova para direito, você vai ter que tirar notas boas e tudo. Em ciências humanas principalmente, onde o peso é um pouco maior e linguagem. Em 2020, na região sudeste, vocês viram que eu tento contemplar todas as regiões do Brasil, 713 na UFO e 715 na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí eu tenho, em 2021, o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, tá? Com 699, e a UF com 712. Você vê o seguinte, a UF teve notas menores que 2020. Então, sim, é complicado a gente analisar isso. Ah, não, Roberto, você tem que colocar tal coisa. É por isso que eu fiz a comparação dos dois, tá bom? E aí eu tenho no Centro-Oeste, tanto no Centro-Oeste quanto no Sul, para a gente contemplar todas as regiões, né, com as menores notas de corte, tanto no Mato Grosso,
né, tanto no Centro-Oeste quanto no Sul, foram as duas universidades, idênticas. Você vê que a nota de corte nas duas aumentou, tá? Uma de 680 foi para 687, mesmo número de vagas, um número de candidatos menor, da mesma forma da outra, 669 para 677, tá? Considerando esse processo. Então é mais ou menos isso que a gente quer mostrar para você. Quais são as universidades com as menores notas de corte, lembrando que elas têm peso e essas notas elas baixam ainda baseado principalmente nessas chamadas. Isso para mim é uma das coisas mais importantes que a gente tem que levar em consideração no nosso planejamento. Nosso planejamento é fundamental para isso. Como eu falei, a UFRJ na primeira chamada chamou mais de 90 pessoas. Então eu preciso também pensar nisso, assim como outras universidades. Mas você precisa ampliar o seu horizonte e falar assim, opa, se eu for de escola pública e tenho essa média, talvez eu tenha uma grande chance aqui na UF, ou tenha grande chance na universidade tal. Se eu sou ampla concorrência, da mesma forma. O nosso objetivo aqui é sempre ajudar você. E aí, amanhã eu vou trazer um outro cuidado, tá? Falando um pouquinho mais sobre medicina, onde eu vou trazer menor nota de corte da universidade, o peso dela e quantas chamadas aquele cara chegou lá e entrou para a medicina. A gente vai falar sobre tudo isso para que você tenha todas essas informações, mas antes disso, peço a você, claro, encarecidamente aquela ajuda para você se inscrever no canal, ativar, divulgar aí para a galera, para a gente continuar crescendo aqui no YouTube e trazendo muitas informações para vocês. Não esqueça, nós já colocamos vestibulares para caramba aqui, hein? Dê uma olhada nos vídeos anteriores, tem muita coisa legal, mas não perca essas oportunidades. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.